Bom dia, meus irmãos. Bom dia, amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. Hoje iremos estudar a lição de terça-feira e a de quarta-feira. Ontem tivemos um problema técnico e não foi possível postar o vídeo com o estudo de terça. Mas vamos dar continuidade hoje, amém? Deus seja louvado por isso, aleluia. O estudo de terça vem com o tema O Crime. E o estudo de quarta, o tema é a punição de Caim. E antes de iniciarmos o estudo, iremos fazer a nossa oração. Grandioso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Graça te damos, meu Pai, pelo despertar com vida e com saúde, e também, Senhor Deus, pela oportunidade que temos todos os dias de estudarmos a sua palavra. Pai de amor, pedimos neste momento que seu Santo Espírito venha ser conosco, nos trazendo sabedoria e entendimento para os estudos que iremos fazer. Obrigada por tudo, meu Pai, é pelo que oramos, agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O crime. Gênesis, no capítulo 4, nos versos 6, 7 e 8, nos traz o triste relato do primeiro homicídio que ocorreu na humanidade. Um relato de crime cometido por Caim contra seu irmão Abel. Vamos ler esses versos. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que história triste, né? E nos perguntamos, o que levou Caim a matar seu irmão? Caim foi tomado pelo pior dos sentimentos. E não foi só um sentimento, foram dois sentimentos ruins. Ele foi tomado pela inveja e pelo ciúme. E esses sentimentos encheu o coração dele de maldade. Apesar de Deus o haver aconselhado para o bem, ele escolheu o caminho da maldade e da destruição. E em Gênesis 4:5 nos mostra que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ao que parece, a raiva dele foi dirigida a Deus e a Abel, seu irmão. Ele sentiu raiva de Deus porque pensava que estava sendo vítima de injustiça, e raiva de Abel porque tinha ciúme dele. Mas ciúme de quê? Devido à oferta? Porque Deus aceitou a oferta de Abel? É evidente que algo mais aconteceu nos bastidores e que não é revelado nesses poucos textos. Caim entristeceu-se, pois sua oferta não havia sido aceita. As duas perguntas de Deus em Gênesis 4:6 estão relacionadas às duas condições de Caim. Observe que o Senhor não o acusou, da mesma forma que fez com Adão. Deus fez perguntas não porque não soubesse as respostas, mas porque desejava que Caim olhasse para si mesmo e entendesse a razão de sua própria condição. Como sempre, o Senhor procura redimir seu povo, mesmo quando este o abandona abertamente. Então, depois de perguntar a Caim, Deus o aconselhou. Primeiro, o exortou a fazer o bem. Foi um chamado ao arrependimento e à mudança de atitude. Deus prometeu a Caim que ele seria aceito e perdoado, mas isso deveria acontecer nos termos de Deus, não nos de Caim. Por quê? Porque Deus ele nos conhece, ele sabe de tudo que se passa no nosso coração. Ele sabe o que é bom para nós. E nós precisamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. E era o que Caim precisava aceitar. Ele precisava aceitar as condições de Deus, a vontade de Deus. Por outro lado, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O
desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, conforme Gênesis 4:7. O conselho divino revelou a raiz do pecado, e esta se encontrava no próprio Caim. E assim, mais uma vez, Deus aconselhou Caim, procurando guiá-lo no caminho que ele deveria seguir. E o segundo conselho divino diz respeito à atitude que se deveria tomar em relação àquele pecado que estava à porta e cujo desejo era contra Caim. Deus recomendou autocontrole. É necessário que você o domine. O mesmo princípio ecoa em Tiago. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14. O Evangelho oferece não só o perdão, mas também a vitória sobre o pecado, conforme 1 Coríntios 10:13. Caim não tinha ninguém para culpar por seu pecado, exceto a si mesmo. Em geral, não é isso também o que acontece a todos nós? O que essa história triste ensina sobre o livre-arbítrio e sobre o fato de que Deus não nos força a obedecer? Que possamos refletir. Amém. Obrigada, Eliana. E continuando o estudo, vamos para a lição de quarta-feira, 13 de abril, que, como já mencionei antes, vem com o tema Punição de Caim. Vamos ler Gênesis 4, dos versos 9 ao 16, que nos diz: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? E Deus fez uma pergunta a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? E por que Deus fez essa pergunta? Deus fez essa pergunta para que Caim refletisse sobre o que havia feito e se arrependesse. E essa pergunta, ela relembra a pergunta feita por Deus a Adão lá no Éden, como está escrito em Gênesis 3:9, quando Deus pergunta: Onde você está? Caim, porém, não reconheceu seu pecado. Ao contrário, ele o negou, algo que Adão não fez. Adão tentou colocar a culpa em outra pessoa, mas ele não negou essa culpa. Caim, porém, desafiou abertamente a Deus, que não perdeu tempo confrontando-o com seu crime. Quando Deus fez a terceira pergunta: O que foi que você fez? Ele nem mesmo esperou por uma resposta, apenas relembrou a Caim que sabia de tudo, pois a voz do sangue de Abel o alcançava desde a terra, conforme está em Gênesis 4:10. E isso significava que Deus sabia sobre o assassinato e reagiria. Abel havia voltado à terra, estava enterrado, uma ligação direta com a queda e com o que o Senhor disse que aconteceria a Adão, conforme nós podemos ver em Gênesis 3:19. No verso 14, Caim diz que seria lançado da face da terra por Deus e que se esconderia da presença de Deus. E o que significam essas palavras ditas por Caim? Nós sabemos, irmãos, que o pecado, ele nos separa de Deus. E Caim, ele temeu pela própria vida quando reconheceu o significado da presença de Deus. O sangue de Abel tinha sido derramado na terra.
Por isso ela foi amaldiçoada novamente, conforme podemos ver lá no verso 12. Como resultado, Caim foi condenado a se tornar um refugiado longe do Senhor. Somente quando Caim ouviu a sentença divina, reconheceu o significado da presença de Deus. Porque naquele momento, irmãos, ele temeu por sua própria vida. E mesmo após ter assassinado a sangue frio seu irmão e ter se rebelado, o Senhor mostrou misericórdia para com ele. E ainda que Caim tenha se retirado da presença do Senhor, ele lhe deu algum tipo de proteção. Nós não sabemos o que exatamente era esse sinal que Deus colocou em Caim, conforme o verso 15. Mas esse sinal foi dado apenas por causa da graça de Deus para com ele. E essa graça, irmãos, ela é estendida a todos nós, porque Deus está sempre nos buscando, nos chamando, para que possamos estar na sua presença. Amém? E para encerrar o estudo, eu os convido a orar. Oremos. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças por esta oportunidade de estudo. E rogamos a Ti, meu Senhor, que o Senhor venha nos ajudar. Venha nos dar equilíbrio emocional, sabedoria emocional, para que nós possamos conter os nossos impulsos, coisas que não são boas, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para tomar as decisões certas. Obrigada, Pai de amor, fica conosco, que os seus anjos venham nos guardar e nos proteger neste dia. É pelo que nós oramos, agradecendo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.